Raul Mikhail Ivanov. E bem, caros amigos, estou extremamente contente por reencontrá-los. Eu lhes transmito todo o meu amor, todas as minhas bênçãos. Mas, nesta noite, serei, talvez, um pouco mais sério que de hábito, porque aí, vocês me veem em meu papel de grande comandante em chefe. Portanto, venho transmitir-lhes certo número de elementos que participam, como o fizeram os arcanjos, como o fizeram as estrelas, deste período preliminar, se querem, da revelação da luz metatrônica. Intervirei através de um elemento que é, se querem, minha vibração essencial, ou seja, o fogo. Vou tentar falar-lhes do fogo do céu. Então, já há vários anos, eu falei do planeta Grelha, não é? Vocês todos ouviram falar dessa expressão. Então, vou tentar, agora, à luz das vibrações que vocês vivem, de diferentes fogos que se ativaram em alguns de vocês, fazê-los aproximar-se da realidade da revelação da luz e da vinda do fogo do céu. Então, primeiramente, ao nível histórico, se pode falar assim, a primeira imagem que vocês têm, que foi dada à humanidade, mesmo se ela não a compreendeu, do que é um fogo do céu é que, no momento de Pentecostes, desceu o que as igrejas chamam o Santo Espírito, que nós chamamos, de maneira mais exata, o Espírito Santo, não é? É uma característica essencial da luz vibral. Os apóstolos, após a ascensão do Cristo, viveram, pouco tempo depois, a descida do Espírito Santo, que é representada como línguas de fogo, apresentando-se ao nível da cimeira da cabeça. Alguns de vocês já começam a perceber essa espécie de ebulição interior. É ligada, muito precisamente, ao fogo do céu. O fogo do céu vai desencadear certo número de processos, ao nível da consciência humana e ao nível de sua vida. Então, para o Pentecostes e para aqueles a quem vocês chamam os pentecostais, ou seja, aqueles que recebem o Espírito Santo, ou que creem em recebê-lo, vão manifestar certo número de carismas. Esses carismas são chamados o falar em línguas, o fato de poder exprimir-se em línguas desconhecidas sobre a terra, sobretudo o fato de aceder a algo que nada mais tem a ver com a vida comum e a visão comum e os sentidos comuns. É claro, como nós sempre dissemos, o fogo do céu, alguns de vocês dele vivem as premissas, e o que vocês veem ao nível da terra, que eu já havia anunciado há inúmeros anos, os vulcões, em especial, estão entrando, não unicamente no despertar, mas, na irrupção absolutamente fenomenal. Tudo isso, se querem, é, de algum modo, a preparação e as premissas desse fogo do céu que vive a terra e que alguns de vocês começam a viver ou já viveram em algumas ocasiões, de maneira intermitente. Isso não será mais intermitente, mas permanente. Isso quer dizer o quê? Que, a um dado momento, quando da revelação da luz, um fogo vai manifestar-se, primeiro, em sua consciência. Esse fogo do céu está em ressonância, é claro, com o fogo do coração e o fogo da terra. Eles se reunificam, de algum modo, no mesmo fogo. Esse fogo, ilustrado pelo que acontece em vocês, ao nível da coroa da cabeça, a menor, ou no coração ou, ainda, ao nível do que lhes foi anunciado pelo despertar do Kundalini ou, ainda, para alguns de vocês, por essa parte central do canal do éter ou essa Sushumna, que está cercada de partículas adamantinas em sua parte mediana, entre as omoplatas. Essas manifestações de fogo, de calor, vão traduzir-se numa forma do que eu chamaria um abrasamento da consciência, que vai fazê-lo sair, essa consciência, dos limites do confinamento e que vai traduzir-se, para aqueles que ainda não o viveram, ao nível dos seres na rota para esse caminho da ascensão, numa espécie de fogo que virá, de algum modo, apagar o fogo do ego, sobrepondo-se a ele, portanto, abafando-o, literalmente. Esses processos que foram, já, descritos por mim mesmo ou por outros intervenientes concernem aos processos chamados a êxtase ou a catatônia, ligados à irrupção desse fogo celeste que é desconhecido em sua dimensão, exceto para alguns seres, em alguns momentos da história da humanidade. Cristo, quando de sua ressurreição, que vocês estão, simbolicamente, revivendo, manifestou esse fogo do céu.
Esse fogo do céu vai traduzir-se pelo fim de toda limitação, pelo fim do confinamento, pela capacidade direta da consciência para perceber, eu diria, outra coisa que o que é um mundo habitual. O ego vai, de qualquer modo, ser crucificado. O mental, o emocional, tudo que faz a pequena pessoa e as limitações, os medos, tudo que faz o lado limitado da vida vai voar em pedaços. Então, é claro, aqueles que estão ainda confinados e que não querem sair da prisão, aqueles que não querem ir para o espírito ou, então, que vivem uma forma de espírito ligada ao fogo do ego, que vocês sabem ser o fogo luciferiano, viverão isso como um drama, porque existirá, na consciência, a partir das primeiras revelações da luz vibral, inteiramente, um sentimento de dissolução para o qual esses seres não estão, de modo algum, preparados, mesmo se suas concepções, suas ideias, suas crenças os façam dizer que é a verdade. Mas eles não viveram a verdade, e isso vai traduzir-se por um primeiro, como dizer, face a face, de algum modo, com a verdade. É o momento no qual a ilusão, as crenças, o confinamento mental, a ilusão das emoções vão encontrar-se, inteiramente, colocados a nu pela luz e pelo fogo, porque a luz, vocês sabem agora, é um fogo. A luz não é algo, assim, que se manifesta quando vocês veem a luz com os olhos fechados. O fogo do espírito, a luz do espírito é um fogo devorador que não pode, como dizer, misturar-se com qualquer ilusão. É mais a revelação suave da luz que se preparava, como no fim do ano, para permitir-lhes fazer ver as últimas zonas de sombras. A revelação do fogo foi descrita já há gerações, eu diria, por exemplo, por alguns profetas. Oriones, aquele a quem vocês chamaram, quando ele era Valquim, Bensadel 9, meu mestre, descreveu esse processo de chegada do fogo, que porá fim à ilusão. Então, é claro, alguns seres viveram o fogo e falaram palavras terríveis, porque viveram esse acesso a essa verdade que ia revelar-se, mas, de algum modo, na personalidade. Então, isso pode dar discursos terríveis, que vão falar de julgamento final, de apocalipse, de destruições colossais. Vão falar de necessidades de proteger-se, de acender velas, de prover alimentos, um período, de alguma forma, terrível. É terrível o período, mas ele é terrível para o ego. Ele é terrível para a pequena pessoa, enquanto, para aqueles que já abriram uma das coroas, será um estado de êxtase absolutamente incrível, no qual as experiências que alguns de vocês viveram em alguns momentos, durante seus alinhamentos, durante seus trabalhos de meditação, durante momentos muito precisos, vão encontrar-se naquilo a que vocês acederam, de maneira multiplicada. Isso não se produzirá, precisamente, a partir do primeiro dia da revelação da luz metatrônica, exceto para os mais avançados de vocês. Então, é claro, ao nível coletivo, vocês entram, diretamente, nas irrupções das outras dimensões em sua dimensão. Isso passa, também, pela generalização de observações do que vocês chamam os extraterrestres. Isso vai passar, também, pela revelação, em seus céus, do aparecimento de embarcações multidimensionais gigantescas em seus céus, mesmo à distância. Portanto, certo número de elementos é, atualmente, preparado. Se vocês querem saber o que isso fará, olhem os vulcões, olhem as águas que invadem tudo, olhem a Terra, em sua dimensão terceira, que se rasga para deixar o fogo do Espírito, seu próprio fogo, aparecer. Vocês viverão exatamente isso em vocês, se aceitam, quando desses momentos finais, tais como foram descritos, essa etapa final que dura algum tempo. O fogo do batismo da ressurreição, ou seja, sua transfiguração e, para alguns de vocês, sua ressurreição. Quer dizer que, naquele momento, não haverá mais freio para o acesso à sua multidimensionalidade. O corpo de existência revelar-se-á, em toda a sua percepção, na consciência, aqui, que vocês têm, no corpo que vocês habitam. Vocês viverão, literalmente, o fogo, em seu lado mais espiritual, o mais vibratório e o mais maravilhoso que seja possível. Então, vocês imaginem, efetivamente, é claro, que aqueles que são ainda lagartas e que recusam tornar-se borboletas, isso vai fazê-los contorcer-se um pouco, não é?
As emoções de medo, o medo do mental, de tudo que é ligado ao fim da pessoa, ao acesso a essa eternidade, para as lagartas, será terrível. É aí que seu papel relevante, de ancoradores de luz, em seu ambiente, junto aos seus próximos, vai tornar-se essencial. Então, é claro, segundo os lugares do planeta, a revelação desse fogo do espírito não se fará de maneira uniforme. Há, atualmente, lugares sobre o planeta que vivem as premissas desse fogo, através dos vulcões, através das cinzas, através do desaparecimento de animais, através da própria modificação do ar, através das inundações. Eles vivem o fim, de alguma forma, das condições de vidas habituais nas quais será necessário voltar-se para a verdade. A verdade, como sabem, não é, absolutamente, desse mundo. As leis do espírito, como lhes foi dito, não são as leis da matriz. Vocês funcionam sempre, mesmo se viveram, uns e outros, algumas ignições do fogo, ainda estando encarnados, segundo as leis de ação-reação, mesmo se, para muitos de vocês, a fluidez da unidade, a ação de graça revelam-se em suas vidas e dão resultados visíveis. Mas estas não são ainda permanência. O que eu quero dizer com isso é que alguns de vocês vão começar a entrar num processo, não mais descontínuo, mas num processo permanente desse fogo do espírito. Então, o fogo do céu vai fusionar, pela fusão dos éteres, suas coroas, suas lareiras e dar-lhes acesso, em consciência, a algo que é absolutamente mágico. O que vocês chamam mágico é a verdade do espírito. Mas retenham que, para muitos de seus irmãos e de suas irmãs, no primeiro tempo, eu não disse sempre, isso será não mágico, mas trágico, porque é preciso, de algum modo, fazer o luto dos apegos que não foram realizados, é preciso fazer o luto das ilusões, é preciso fazer o luto das crenças, é preciso fazer o luto dos apegos. A liberdade é isso. Então, é claro, o conjunto do que vivem alguns humanos os conduz a preparar-se, de alguma forma, para essa revelação final, para esse desvendamento da luz, que se inscreve entre um momento inicial, vocês sabem, isso lhes foi dado, é o 11 de julho, às 3 da manhã, hora francesa, mas, também, num lapso de tempo que não é fixo. Esse desvendamento da luz vai levá-los a revelar, inteiramente, esse fogo do espírito e, portanto, permitir-lhes realizar o processo final da evolução da consciência que não é, de fato, nesse mundo, mas quer reencontrar seu espírito, do qual vocês estavam, quase totalmente, privados. Essas duas coisas vão enfrentar-se, compreendam isso, efetivamente, talvez não em vocês, talvez não já, vocês verão, entre, de um lado, o que é limitado e que quer permanecer limitado, porque não tem acesso a outra coisa, e porque o medo está inscrito em todos os reflexos de sobrevivência da pessoa e do ego, e, de outro lado, essa ilimitação total, essa vastidão, de algum modo, do fogo que se instala por toda a parte. O fogo do espírito é um fogo devorador, mas ele nada devora mais do que a ilusão. Ele queima as ilusões. Ele queima os apegos. Ele queima todos os últimos obstáculos de seu acesso a essa existência e à sua dimensão original. Mas a pequena pessoa não será jamais a verdade. Olhem todos aqueles que viveram, em um determinado momento, em todos os países do mundo, o acesso à unidade, o que eles disseram. Eles disseram que esse mundo é Maia. Então, é uma coisa pensar e crer nisso, e é outra coisa vivê-lo na verdade do fogo. É para isso que vocês são convidados. É para esse fogo do espírito que vocês são convidados. É um banquete. É uma grande festa. Mas, infelizmente, no primeiro tempo, isso não será, verdadeiramente, a alegria e a festa para aqueles que recusam essa unidade. Todo o trabalho que vocês efetuaram, tudo que vocês realizaram, e eu me dirijo, aí, a todos os semeadores de luz, qualquer que seja sua percepção, qualquer que seja sua instalação na vibração da luz vibral, vocês são chamados a criar, agora, sua própria realidade. A criação instantânea é permitida pelo retorno do fogo do Espírito, que nada mais é do que o retorno do Cristo. É isso que é a revelação da luz, em sua fase final.
É um período de grande alegria para aqueles que aceitam o fogo do Espírito, mas é, também, um período de confusão extrema para aqueles que querem manter a ilusão dessa dimensão. Mas, eu repito, nada a julgar, nada a condenar, porque vocês não sabem qual é o caminho que será realizável pela pior das lagartas que descobre a luz. Então, estritamente nada a temer, porque é a verdade que volta. Estritamente nada a temer de todos os movimentos que a Terra começa a manifestar, porque, se vocês entram em seu coração, na alegria do coração, na verdade do fogo do coração, o fogo do Espírito regenerá-los-á inteiramente nessa dimensão. Vocês constatarão, por si mesmos, que, qualquer que seja a evolução desse corpo que vocês habitam ainda, ele se regenerará inteiramente. Tudo que lhes parecia impossível tornar-se-á possível. Vocês se tornarão, realmente, aceitando o fogo do Espírito, criadores instantâneos de sua verdade e de sua eternidade. É isso que vem dar-lhes o fogo do Espírito, ao qual vocês devem responder pelo fogo do coração e, não mais, pelo fogo do ego. E lembrem-se de que a luz é doação e que, se vocês querem apropriar-se dessa luz, o mental, ele se arrisca, aí, não mais a delirar, como eu dizia há algum tempo, mas a explodir, literalmente, num fogo de artifício de tolices. Então, mantenham-se nisso, porque nós temos necessidade de vocês, para vocês mesmos, porque a ascensão da Terra, que ela própria decide, realizar-se-á apenas porque há suficientemente seres humanos sobre o planeta, que viveram e que vivem ainda a esse despertar, que é extremamente importante. Portanto, é preciso, agora, preparar-se. Mas não é questão de preparar coisas ligadas à personalidade. É questão de preparar, no coração, a verdade que vocês são. É questão de preparar-se para viver esse fogo do Espírito, para viver a verdade. Vocês são chamados, individual e coletivamente, através da Merkaba interdimensional coletiva, e vocês verão que, a partir da revelação da luz metatrônica, que lhes será explicada pelos arcanjos, no início de julho, de algum modo, eles lhes explicarão esse mecanismo da transição. O Espírito os abre para a vida. Ele não os abre para a morte. Ele os abre para a consciência e, portanto, para a coisa mais magnífica que pode existir. É isso a iteração do planeta. É exatamente o que vocês são chamados a manifestar. É exatamente o que vocês são chamados a viver, agora, inteiramente. Lembrem-se das etapas importantes que lhes foram dadas pelos arcanjos, de todo o trabalho de Sri Aurobindo na revelação do éter e de tudo que ele lhes deu como informações e, também, de tudo que corresponde, sobretudo, e antes de tudo, às diferentes etapas que vocês viveram. Agora, isso vai instalar-se permanentemente. Alguns de vocês viveram momentos específicos de acesso à existência, mas, devido às contingências da vida nesse mundo, vocês também jogaram io-io, ou seja, subiram alto, voltaram a descer, vocês voltaram a subir, voltaram a descer. Tudo isso, com o fogo do Espírito, vai equilibrar-se, na condição de que vocês aceitem o fogo do Espírito. Não há outra alternativa. Portanto, como eu já disse, não se ocupem, se isso lhes dá medo, com o furor do mundo. Ocupem-se com esse fogo, que está em vocês e que pede apenas para aparecer, que pede apenas para crescer. A alegria está aí. Ela está com vocês assim que vocês deixam as pequenas preocupações da pessoa, afetivas, profissionais, sociais, por seus filhos, por seus pais, por isso ou por aquilo. Tudo isso é varrido pelo fogo do Espírito, que se derrama e que vai derramar-se. Portanto, a vocês cabe saber onde querem colocar-se. Eu já falei, no último ano, que muitos seres tinham, como se diz, como eu dizia, de modo humorístico, as nádegas entre duas cadeiras. Mas aí, agora, vocês devem instalar-se na poltrona. É a poltrona do Espírito, ou a poltrona do ego. Não há outra alternativa. Vocês não poderão permanecer entre as duas. Portanto, não é mais o momento das escolhas porque, vocês sabem, as escolhas foram feitas há muito tempo, mas é um momento, como dizer, de concretizar, inteiramente, suas escolhas, e vivê-las, assumi-las, manifestá-las. Não existe obstáculo algum ao fogo do Espírito.
E agora que vocês viverão, inteiramente, para aqueles que não ousaram ou que não puderam, o fogo do Espírito, e isso se vive aqui, aí onde vocês estão. Nada a fugir, nada a deixar. Há a ser, e é isso que se manifesta a vocês. Então, compreendam, efetivamente, as apostas que vão manifestar-se a vocês. Então, é claro, agora, mesmo eu, quando responder às suas questões, vou remetê-los, sistematicamente, às suas pequenas bicicletas, porque é preciso jogar tudo isso muito longe, agora. Não há mais tempo de girar ainda na bicicleta. Era muito engraçado girar na bicicleta, colocar-se questões para tentar resolvê-las. Não há mais questões. Vocês são a resposta, porque o fogo do Espírito é a resposta final. Portanto, não há mais que deixar tomada, em vocês mesmos, para os medos, para as interrogações. A luz, quando dizemos que ela é inteligente, é a estrita verdade. Mas é preciso ter confiança na luz. Vocês não podem reivindicar a luz e querer agir, vocês mesmos, nas coisas que lhes desagradam. A luz está aí. Portanto, ela agirá em vocês, através de vocês, mas, naquele momento, é preciso estar na luz e tornar-se transparente para essa luz, para permitir a ela trabalhar. Se vocês interpõem suas pequenas personalidades, seus pequenos medos mesquinhos, mesmo grandiosos, porque não há quem tenha medos que sejam tão grandiosos que sejam persuadidos de que a vida é isso, vocês se projetarão no futuro, farão planos sobre o cometa. Isso, estritamente, para nada serve. A única segurança, a única verdade, a única alegria jamais está no exterior, ela jamais está numa outra pessoa, jamais está numa satisfação do ego, jamais está numa busca espiritual ilusória de um conhecimento. Ela está, estritamente, na vivência do fogo do coração. Até o presente, alguns de vocês puderam vivê-la. Outros não a viveram, e são a grande maioria. Então, reflitam bem no que eu lhes disse esta noite, porque é a mensagem do conjunto dos Melquisedeques. É muito importante, porque a preparação, agora, sobre esta terra, como para o conjunto da humanidade, será o que, antes do choque? Será o grande ponto de interrogação. O que é a vida? Qual é minha vida? Qual é meu objetivo? Será que é com a satisfação de meus pequenos desejos, de minhas pequenas inclinações para isso ou para aquilo, que vou mascarar através da luz do ego, ou será que é viver o Espírito? Está à porta. O Cristo vem bater a porta, de maneira definitiva. Vocês não podem mais tergiversar e dizer-se, será melhor amanhã. Amanhã não existe mais. Vocês têm a viver, como dizia Anael, aqui e agora e, no aqui e agora, há a luz, a verdade, a vida, a alegria. Todo o resto é da ilusão, e vocês vão percebê-lo, é claro. Aí está o que os anciões e eu mesmo decidimos, juntos, transmitir-lhes. O fogo do Espírito. Cabe a vocês vivê-lo, cabe a vocês conscientizar-se dele. Todas as satisfações estão nesse fogo. As satisfações do ego, do corpo de desejo, como dizia Sri Aurobindo, e outros são, como vocês dizem, amendoim, em relação ao fogo do Espírito. Percebam isso. Então, vocês querem satisfazer-se de amendoim ou vocês querem satisfazer-se do coração? O grau de satisfação, o grau de alegria, estritamente, nada tem a ver. Mas vocês não podem dizer, ter. Não, é preciso soltar tudo. Quando vocês soltam tudo, então, o céu revela-se. Então, vocês penetram as moradas da eternidade, mas, absolutamente, não antes. Não é possível. É para isso que o conjunto dos Melquisedeques os engaja agora. Vocês querem viver o caminho, a verdade e a vida. Vocês querem tornar-se Kristi? Vocês querem atualizar a verdade que vocês são ou não? Não há outra escolha. Todo o resto, estritamente, para nada serve. É o ego que os conduz para satisfações que eu poderia qualificar de mórbidas. Nada há que se tenha diante do fogo do Espírito. Nada há que se tenha diante do fogo do amor, mas o verdadeiro, não aquele mesquinho que vocês vivem no ego. Cabe a vocês decidir. Vocês têm todos os elementos vibratórios.
Vocês têm, se pode falar assim, o conjunto de manifestações, o conjunto de ensinamentos da luz vibral que lhes foram oferecidos e aos quais vocês têm acesso. Deixem a luz trabalhar em vocês, como para todos os outros. Cada ser humano é livre e manifestará, durante este período, sua liberdade essencial, sua liberdade para ir aonde o leva sua vibração. Vocês não poderão levar absolutamente nada com vocês, nem ninguém, nem ser, nem objeto. O coração não tem necessidade de nada mais do que apenas ser o que vocês são. Aí está, caros amigos, essa mensagem um pouco solene que tinha a transmitir-lhes, com minhas palavras, é claro, que são, talvez, humanas, mas é a estrita verdade. Agora, se vocês têm questões em relação a isso, tranquilizem-se, hein? Eu esclareço que as questões que vocês podem se colocar, certo número de elementos ser-lhes-á comunicado previamente à revelação da luz, concernente ao novo corpo, ao corpo de glória, ao corpo sem costura, ao corpo sem sofrimento que se revela agora. Tudo isso lhe será dado. Vocês terão elementos de prova através da luz vibral que se revelará em vocês e, para aquecer, ao menos nós esperamos, a totalidade do fogo do Espírito e da verdade. Aí está, caros amigos, o que eu tinha a dar-lhes. Se vocês têm interrogações, questões e medos, eu os escuto. Questão: o que significa? Vocês irão para onde os leva sua vibração. Quando vocês estão no ego, eu lhes digo, levem sua consciência ao coração. E então? Se vocês nada sentem, é que vocês estão no ego. Se eu lhes digo, levem sua vibração na estrela Is, se o ponto Is vibra, isso quer dizer que funciona. É como quando vocês estão num automóvel. Eu lhes digo para colocar o pisca-pisca à direita. Se a luz não pisca à direita do automóvel, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que o circuito está falhando um pouco, não é? Portanto, onde se porta sua vibração, a pressão, a vibração, a luz vibral deve acender. Então, é claro, não são todos os pontos, não são todos os novos corpos. São alguns pontos. Se, em vocês, já existe essa vibração, mesmo se é sobre um único ponto, vocês estão prontos para receber o fogo do Espírito, mais ou menos facilmente, mas vocês estão prontos. Se você está na vibração do ego, como você quer ir ao seu corpo de existência? Por milagre. Há uma lei, no universo unificado, que se chama a lei de um, que é a atração e graça. Se você está fechado e encolhido em sua pequena pessoa, quando vir seu corpo de existência, você terá uma doença cardíaca, tamanha é a luminosidade e tamanha é a beleza. Mas sua vibração não lhe permitirá ir ao que você é. Simplesmente. Qual é o obstáculo para isso? É o medo. O medo suprime a vibração. A alegria faz aparecer a vibração. Nós o dissemos já há anos. Vocês são, de qualquer forma, capazes de saber se vibram ou não. Se vocês nada sentem, o que isso quer dizer? É que a consciência está ainda no ego. É tão simples assim. Nós o dissemos, repetimos e exprimimos sem parar. Se você está no aqui e agora, é uma questão que não lhe aflora mesmo. É o ego que tem medo, que quer saber o que ele vai tornar-se. Mas o melhor modo de saber o que você vai tornar-se é vibrar, aqui e agora e não projetar-se no amanhã ou no depois de amanhã. Porque, assim que você se põe na vibração, tudo isso desaparece, inteiramente. Você é preenchida de alegria, você é saturada de alegria, de vibrações, de luz e de amor. Em meio a isso, como é que poderia existir a mínima inquietação pelo que quer que seja ou para o que quer que seja? É impossível. Portanto, é preciso, hoje, tomar consciência de que, mesmo através do que vocês se interrogam em vocês, isso lhes mostra seus próprios limites, mas que nada são mais do que os limites do ego, da pequena pessoa, seja ela a mais amorosa que existe. Questão: por que sentir o fogo no coração em um momento, depois não mais? Raros são os seres que têm o fogo do coração permanentemente, no momento. Isso oscila. Não está ainda instalado.
Enquanto a revelação da luz não é feita na Terra, a luz branca, o Cristo, enquanto suas estruturas do corpo vibral estão presentes, unicamente, ao nível da coroa radiante da cabeça ou do coração ou do sacrum, ela não está ainda instalada em todos os circuitos. É isso a revelação da luz. Portanto, é normal que, em um momento, você tenha o fogo do coração e que, em outros momentos, não tenha mais nada. Questão: que é da água em sua reunião com o fogo. O fogo do céu é a água do céu. O batismo do Espírito é o que se chamam as águas do alto, as águas do mistério, porque o fogo não é uma chama que vai queimá-los, é um escoamento de amor, uma vibração que vai tomar posse de vocês. A água e o fogo. É essa a alquimia da luz. São também as duas polaridades da luz. A irradiação da fonte e a irradiação de Shakti, se preferem. E lembrem-se do que disse o Cristo: tenham-se limpos. Nisso, eu não falo de ducha-banho. Questão: poderia relembrar o que você entende por tenham-se limpos? Tenham-se limpos quer dizer penetrar o templo interior e, nesse templo interior, que é um coração, não haja nem avidez, nem inveja, nem rancor, nem algo que seja oposto ao amor. Vocês não podem, como dizer, exercer um poder, qualquer que seja, sobre um ser, sobre uma situação, sobre um grupo social, e estar no amor. É impossível. Questão: que fazer quando se sente numa forma de raiva ou de agressividade? Mas você não é nem a raiva, nem a agressividade. É o ego que se identifica a isso, quer dizer que você se identifica ao que você vive nas emoções e crê que você é isso, como toda a humanidade, aliás. Portanto, há uma forma de distância para compreender e a perceber que você não é a cólera, que você não é um medo, que você não é a mamãe, que você não é o filho, que você não é isso. Você não é nada de tudo isso. São apenas ilusões. Portanto, não há como fazer porque, já, como fazer, é querer lutar contra a cólera. Mas você não é essa cólera. Portanto, como você pode fazer algo contra algo que você não é? Todo o problema vem da identificação e da projeção. Vocês creem que são suas emoções. Vocês creem que são seu mental. Vocês creem que são seus problemas. É um círculo vicioso. Você não pode sair disso assim. É o que foi chamado abandono à luz ou a crucificação da personalidade. Não temos mais perguntas. Agradecemos. Então, caros amigos, eu lhes transmito todo o fogo do céu, com todo o amor do céu e vou divertir-me um pouco, permanecendo com vocês durante o alinhamento, para fazê-los viver, ainda mais profundamente, esse fogo. Eu lhes digo, portanto, até já, e aqueçam-se bem no interior. Até breve. Mensagem atemporal.